Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 801, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$1.300.000. O concurso passado, consegui fazer apenas 7 pontos. Agora, o 801, vamos que vamos, rumo aos 14. Essa semana eu vou fazer um jogo com 5 duplos, no valor de R$32. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1. Atlético Mineiro e Flamengo. Esse jogo será realizado no estádio Independência, jogando lá no Horto. O Atlético é muito forte. O Atlético está liderando o campeonato aí com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Já o Flamengo, o Mengão vem em segundo com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mas jogando no Horto, eu acredito que o Atlético é favorito, mas vai pegar o Flamengo. O Flamengo vem muito bem. Então vamos fechar um duplo aqui. Coluna 1, Atlético Galo e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Internacional e Corinthians. Olha o Coringão aí. O Coringão está de volta. O Internacional ganhou ontem da Chape por 3-0. Já o Coringão vem muito bem no campeonato. Está em terceiro com 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas jogando no Beira-Rio, eu acredito que o Inter pode engatar uma segunda aí. Eu vou fechar um duplo aqui porque se trata do Coringão. O Coringão é muito forte. Então vamos ficar coluna 1, Internacional e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 2. Jogo 3, Santos e Cruzeiro. Esse jogo será realizado no Pacaembu. O Santos vem de derrota diante do São Paulo, perdeu por 1-0. Está em 15º com apenas 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Já o Cruzeiro está em 13º com 7 pontos. Eu acredito que o fato de jogar no Pacaembu, o Santos deve levar vantagem nessa. Então, por isso, eu vou fechar um duplo aqui. Coluna 1, Santos e coluna do meio, duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Londrina. O Brasil de Pelotas vem muito mal das pernas no campeonato. Está em 17º com apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Londrina está na intermediária, em 10º lugar com apenas 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas nos últimos 6 confrontos entre ambas equipes, foram 1 vitória do Brasil de Pelotas, 1 empate e 4 vitórias do Londrina. O Londrina sempre leva vantagem quando é o confronto diante do Brasil de Pelotas. Por isso, eu vou abrir um duplo nesse jogo aí, pela necessidade de vitória do Pelotas e pela estatística aí do Londrina. Coluna 1, Brasil de Pelotas e coluna 2, Londrina. Duplo aberto no jogo 4. Jogo 5, Goiás e Boa Esporte. O Goiás está em 18º com apenas 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. O Goiás não venceu no campeonato ainda, nem o Boa. Então ambas equipes invictas aqui no campeonato, sem vencer. Então, pelo fato de jogar lá no Serra Dourada, eu acredito que o Goiás deve levar essa. Goiás, coluna 1, do jogo 5. Jogo 6, São Bento e Juventude. O São Bento vem fazendo uma boa campanha na Série B. Está em 8º com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Está invicto ainda o São Bento. Já o Juventude está muito mal. Está em 16º, está na beira da zona, com apenas 6 pontos. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Jogando lá em Sorocaba, eu acredito que deve dar São Bento. São Bento, coluna 1, no jogo 6. Jogo 7, Guarani e CRB. O Guarani está em 12º lugar com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o CRB está em 15º com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Jogando no brinco de ouro, eu acredito que deve dar Guarani. Guarani, coluna 1, no jogo 7. Jogo 8, Paraná Clube e Atlético Furacão.
Esse jogo será realizado em Dorival Brito. Jogando no Dorival Brito, o Paraná é muito forte. Mas o Paraná, até o momento, não conseguiu nenhuma vitória no campeonato ainda. Está em último lugar, com apenas 2 pontos. Nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Já o Furacão começou muito bem o campeonato. Ganhou da Chapecoense por 5-0 o primeiro jogo. Depois só foi derrotas. Está com 5 derrotas consecutivas no campeonato. Será que ganha essa? Jogando no Dorival Brito vai ser complicado. Mas eu acredito no Furacão. Mas eu vou fechar um duplo nesse jogo aí. Coluna 2, Atlético e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 8. Jogo 9, Bahia e Vasco da Gama. O Bahia vem de derrota diante do Palmeiras por 3-0. Já o Vasco vem de um bom empate diante do Flamengo por 1-1. Jogando na Fonte Nova, eu acredito que o Bahia leva essa. Bahia, coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Fluminense e Chapecoense. Esse jogo será realizado no Maracanã. O Fluminense vem de uma boa vitória diante do Atlético Furacão por 2-0. Ocupa, no momento, a 5ª colocação com 10 pontos. Já a Chape vem de derrota diante do Internacional por 3-0. Está na beira da zona aí a Chape. Tem que abrir o olho aí, Chape, senão vai para a zona. Está em 16º lugar com apenas 6 pontos. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Mas nos últimos confrontos aí, entre Fluminense e Chapecoense, a Chape leva vantagem. Foram 6 vitórias da Chape, 2 empates e nenhuma vitória Fluminense. Em 8 jogos, nos últimos jogos aí, o Fluminense não conseguiu vencer a Chape. Será que consegue vencer dessa vez? Eu vou ficar na dúvida aqui. Mas, por isso, eu vou abrir um duplo aqui. Coluna 1, Fluminense e coluna 2, Chapecoense. Quem sabe pode pegar uma surpresa aí nesse jogo aí da Chape aí. Então, duplo aberto no jogo 10. Jogo 11, Palmeiras e Sport. O Palmeiras vem muito bem no campeonato. Está em 4º lugar com 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport vem reagindo no campeonato aí. O último jogo empatou com o Coringão em 1-1. Mas jogando aqui na arena do Palmeiras, eu acredito que deve dar Palmeiras. Palmeiras, coluna 1, no jogo 11. Jogo 12, Ceará e Grêmio. O Ceará vem de derrota diante do Vitória. Perdeu por 2-1. O Ceará está muito mal das pernas. Está em 19º lugar com apenas 3 pontos. Até o momento não conseguiu vencer no campeonato. Foram 3 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio é o Grêmio. Então, vamos ficar na coluna 2. Grêmio seco no jogo 12. Jogo 13. América, Mineiro e São Paulo. O tricolor paulista. O único invicto do campeonato, por incrível que pareça. Mas jogando lá no Independência, esse América aí pode dar trabalho. Porque jogando lá no Horto, o América não perdeu ainda no campeonato. Foram 3 jogos, 3 vitórias. Mas vai pegar o tricolor aí, o tricolor embalado, ganhou do Santos por 1-0. Eu acredito que o São Paulo vai ganhar mais uma. São Paulo, coluna 2, no jogo 13. Jogo 14 para finalizar. Botafogo do Rio e Vitória da Bahia. Esse jogo será realizado no estado Engenhão. Jogando no Engenhão, o Botafogo é muito forte. Então, por isso, coluna 1 no jogo 14. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê seus comentários, seus palpites aí. Ajuda a gente a estar sempre gravando vídeo aí. Falou, gente. Uma boa semana para todos. Um forte abraço e boa sorte. Tchau, tchau.